Sabe, tem um momento muito específico durante uma turbulência forte num voo comercial. Nossa, sim. Aquele momento em que o aviso de apertar os cintos acende, né? Exatamente esse. A aeronave dá aquela sacudida violenta que faz o estômago revirar e, de repente, o som das conversas simplesmente some. Fica aquele silêncio absoluto. Fica absoluto, cortado só pelo barulho dos motores. E é tipo, é nesse exato milissegundo que a mente humana entra num modo de negociação completamente frenético. Uhum. A pessoa entra em pânico. Totalmente em pânico. As mãos agarram os braços da poltrona com força e começam aquelas promessas silenciosas, sabe? Para o universo, para o divino, para quem quer que esteja prestando atenção lá em cima. É, o clássico, se esse avião pousar em segurança, eu mudo de vida. Isso. Nunca mais reclamo da segunda-feira, passo a fazer trabalho voluntário, vendo tudo e vou morar no campo. Olha, isso é o instinto de sobrevivência operando na sua forma mais primitiva possível. Como assim? É que o cérebro, diante dessa falta absoluta de controle sobre a aerodinâmica, sobre a gravidade, ele tenta fabricar uma alavanca de poder, entende? Ah, uma tentativa de recuperar o controle. Exato. Ele tenta comprar a própria segurança usando como moeda um sacrifício moral ou espiritual. Só que o desdobramento natural disso é que, no instante em que as rodas tocam o asfalto da pista e o avião desacelera, a imensa maioria dessas promessas de transformação radical simplesmente evapora. Evapora antes mesmo das pessoas pegarem as malas no compartimento superior, né? Com certeza. A ameaça sumiu, então a promessa perde completamente a utilidade. E é justamente essa reação instintiva, essa tentativa meio desesperada de barganha, que serve como nosso ponto de partida hoje. Que é um tema fascinante, diga-se de passagem. Muito. O nosso foco hoje recai sobre as páginas do material A Armadilha da Fé Emocional. É uma obra lançada agora em 2026 pelo autor Jailson Morgado. Um livro que tá dando o que falar. Sim, e a nossa missão ao longo desse nosso mergulho profundo aqui é investigar minuciosamente essa fronteira invisível e muito perigosa, né? Entre o que é uma devoção genuína e o que é pura e simples reação de pânico. É uma linha muito tênue. Pois é. A proposta é entender como as nossas próprias emoções, quando elas operam sem nenhum filtro racional, têm o poder de sabotar por completo a clareza espiritual e pessoal. O que leva a decisões bem desastrosas. O ponto de partida do livro é nomear esse fenômeno da turbulência de uma forma muito clara, sabe? Certo. Vamos destrinchar isso então. Como é que ele chama? O Morgado chama isso de fé emocional. E a definição gira em torno de uma falha de interpretação que o nosso cérebro comete o tempo todo. E falha seria essa? É a crença equivocada de que a intensidade de um sentimento é, na verdade, um indicativo de direção divina. Pera, então é a confusão entre o volume do medo ou da ansiedade e a suposta voz do universo exigindo uma ação imediata. Exatamente. O autor propõe que, historicamente, o ser humano tem uma dificuldade tremenda de aceitar que emoções fortes não são necessariamente verdades espirituais. Nossa, isso balança muito estruturas de como a espiritualidade é geralmente compreendida no senso comum, né? Totalmente. Porque mexe na raiz de como a gente sente as coisas. Fica a dúvida sobre o mecanismo disso na prática. Porque, tipo, como é possível separar o fervor autêntico de um ataque de pânico que simplesmente resolveu vestir uma máscara de zelo religioso? É difícil mesmo. Porque para quem tá sentindo, cara, o coração batendo rápido e o suor frio parecem muito reais e cheios de significado. Sim, parece a coisa mais real do mundo. E o material traça uma linha divisória fundamentada justamente na origem desse impulso. Tá, e qual é a origem? A tese central é que a fé emocional encontra suas raízes num tripé muito específico: o medo, a pressa e a necessidade de controle. Medo, pressa e controle. Isso. E a astúcia nesse mecanismo é a forma como ele se camufla, sabe? Ninguém acorda e admite que está barganhando com o universo por puro medo. Ah, não. A pessoa empacota aquele desespero em palavras de extrema devoção, certo? Perfeito. A intenção oculta, no entanto, é tentar, entre aspas, acelerar a ação do divino, ou forçar o universo a entregar um resultado favorável o mais rápido possível. Através dessas promessas grandiosas. Promessas que, e esse é um detalhe muito importante, nunca foram solicitadas. Olha, trazendo esse conceito para um comportamento moderno que a psicologia já mapeou super bem, isso soa incrivelmente parecido com aquelas compras por impulso de madrugada.
Nossa, analogia perfeita. né? A pessoa está enfrentando uma crise de ansiedade tipo às 3 da manhã. Aí ela entra num site, compra algo que não precisa de jeito nenhum, e naquele exato momento em que clica em finalizar pedido, o cérebro é inundado por dopamina. Dá uma falsa sensação de resolução incrível. Exato. A angústia diminui temporariamente só porque uma ação foi tomada. É um alívio ilusório. Aplicando isso aos votos cósmicos que o livro aborda, a pessoa faz uma promessa monumental aos céus e sente aquele alívio imediato. Ela acha que está sendo super devota, que é uma entrega total, mas no fundo é apenas um gerenciamento bem rudimentar do pavor de estar vulnerável. Entendeu? E a sensação de tomar uma atitude, por mais inútil que seja para o problema real, acaba anestesiando a dor da impotência. É um band-aid emocional. Exatamente. O texto do Morgado até lista os sintomas clínicos dessa armadilha no comportamento humano. E quais são os principais sinais? São coisas como decisões grandiosas tomadas sem o menor traço de reflexão prévia, promessas elaboradas sobre o pico absoluto da adrenalina, O sangue fervendo e a pessoa prometendo o mundo. e de forma muito proeminente, uma obsessão por realizar gestos teatrais de sacrifício. O espetáculo, né? O espetáculo. O trágico paradoxo que as fontes do livro levantam é que, nas tradições espirituais analisadas, o que se exige em momentos de crise profunda costuma ser o oposto desse espetáculo todo. O que se pede, então? Exige-se a quietude, a obediência simples e a resiliência da paciência, coisas que não chamam atenção. O que levanta um alerta vermelho gigante sobre as consequências, né? Porque uma coisa é prometer cortar o açúcar durante um susto no avião e voltar a comer um doce no dia seguinte. O impacto disso na vida da pessoa é nulo. Não muda muita coisa. Mas o argumento do autor vai muito além dessas pequenas falhas cotidianas. Tipo, se essa ansiedade toda, maquiada de espiritualidade, for injetada em situações de altíssimo risco, qual é o nível de destruição que ela pode causar? O que é fascinante aqui é como o livro responde a isso. Ele mergulha em narrativas históricas milenares, textos que ajudaram a moldar todo o nosso pensamento ocidental. É um resgate histórico pesado. Sim, e o objetivo do autor não é fazer teologia, mas extrair o padrão de comportamento psicológico humano que está preservado nessas fontes. E qual é o caso mais extremo que ele apresenta? O estudo de caso mais brutal para ilustrar as consequências catastróficas dessa impaciência é a história de Jefté. Ah, história de Jefté. Isso, registrada num texto antigo. E o cenário de Jefté é o de um líder militar à beira de um conflito totalmente decisivo. O peso de uma nação inteira estava nas costas dele, né? O que, convenhamos, cria um ambiente perfeito para a mente entrar em curto-circuito e buscar garantias irracionais. Com certeza. E a ironia cruel dessa narrativa é que o Jefté, de acordo com o relato, ele já possuía a garantia da vitória. Ele não precisava prometer nada. Nada. O caminho já estava pavimentado, o papel dele era simplesmente conduzir o processo com calma. Mas a pressão quebrou ele. Sim, o livro descreve como a pressão brutal do combate iminente fragmentou a confiança que ele tinha. O medo da derrota e a ansiedade sobrecarregaram o raciocínio dele de uma forma assustadora. E aí ele tentou amarrar o divino num contrato irrevogável. Exato. Naquela tentativa desesperada, ele fez um voto impulsivo. Ele jurou que, se voltasse vitorioso, sacrificaria a primeira pessoa que saísse pela porta da casa dele para recebê-lo. Cara, é a criação de um problema colossal e totalmente desnecessário só para tentar resolver uma insegurança interna. O universo não pediu uma moeda de troca, mas o pânico dele exigiu a elaboração de um contrato de risco extremo. E o desfecho comprova a inutilidade total dessa barganha. Porque a vitória militar aconteceu, como já estava delineado desde o início, Mas o desastre veio depois. veio no retorno para casa. A pessoa que saiu pela porta dançando e celebrando o triunfo do pai foi a filha única de Jefté. Nossa, uma tragédia fabricada pela própria mente dele. É de cortar o coração. E o Morgado é muito incisivo na análise desse trecho. A divindade em questão nunca, em momento algum, emitiu qualquer demanda por sacrifício humano. Não havia uma exigência cósmica por uma demonstração trágica de lealdade. Nenhuma. Toda a engrenagem dessa tragédia foi movida exclusivamente pela necessidade cega de um homem de garantir algo que o medo convenceu a ele de que poderia perder. A emoção simplesmente atropelou o discernimento. A atropelou.
Resultou numa promessa impensada e destruiu o próprio motivo de sua celebração. Mas peraí, tentando entender a arquitetura mental de líderes em situações extremas como essa. Me surge a dúvida se não opera aí uma espécie de tipo síndrome do herói. Como assim? É que, lendo essas crônicas antigas, a impressão que dá é que esses indivíduos carregam uma crença secreta de que se não rolar uma intervenção dramática e dolorosa da parte deles, a engrenagem do universo vai parar. Ah, sim, como se o divino dependesse da performance deles para funcionar. Exato. Isso levanta uma questão central. Por que o ser humano tem tamanha aversão à simples ideia de esperar o desenrolar natural dos fatos? Por que o conceito de esperar gera tanto horror psicológico nas pessoas? Excelente ponto. Essa aversão à espera nasce do fato inegável de que esperar é sinônimo de vulnerabilidade total. Você fica à mercê da situação. Sim, tolerar a passagem do tempo sem intervir significa confrontar de frente a ilusão que a gente tem de controle. O nosso cérebro odeia o vazio da inação. Odeia não estar fazendo nada para resolver o problema. Odeia. E o autor expande essa análise para outra figura histórica, que é Saul, mostrando como esse horror à espera arruinou uma liderança inteira. O cenário de Saul envolve tropas desertando e a ameaça de um exército inimigo se aproximando, certo? Isso. E o protocolo exigia que ele aguardasse o tempo correto para a realização de um rito específico. Mas ele estava pressionado, a popularidade estava caindo e ele tinha pavor de parecer um líder fraco que não faz nada. O ego e o medo da opinião pública. Misturados, então ele cede ao impulso, ele atropela as regras e realiza a cerimônia por conta própria. E a narrativa aponta isso como o momento exato de ruptura onde ele perde a legitimidade. A ação precipitada não salvou a situação, né? Pelo contrário, ela selou o fracasso. Ele tentou mascarar o medo de perder o poder com um verniz de urgência religiosa. É fascinante notar como o excesso de ação se torna a própria ruína da pessoa. É um padrão que se repete muito. Só que tem um detalhe. Essas histórias envolvem coroas, exércitos enormes e o destino de nações inteiras. O risco da gente ler isso é criar um distanciamento. Ah, de achar que não se aplica a nós. Exatamente. Quem está ouvindo a gente agora pode pensar tipo, bom, como eu não estou liderando uma guerra no Oriente Médio Antigo, eu estou imune a essa falha de software do cérebro. Mas não tá. Pois é. Como o livro traduz essa dinâmica de autossabotagem para o plano das pessoas comuns, pessoas que estão lidando com filas de banco, diagnósticos médicos assustadores e aquelas tensões normais de família. É aí que a transição para o cotidiano faz a análise do Morgado se tornar ainda mais incômoda. E bem cirúrgica, na verdade. Porque a armadilha não precisa de um campo de batalha para operar. Pode acontecer na sala de casa, com certeza. Ele explora a história de Naamã, por exemplo, um comandante militar muito respeitado que sofria de uma doença de pele grave e ele faz uma viagem enorme em busca de cura. E a expectativa mental dele estava configurada para um grande evento, imagino. Totalmente. Por ser um homem de muito status, ele antecipava um curandeiro realizando rituais complexos, invocações dramáticas. Algo à altura da própria importância dele. O ego exige que a solução para o problema seja tão complexa e grandiosa quanto a imagem que a pessoa tem de si mesma. Isso mesmo. Mas a instrução que ele recebe frustra completamente essa expectativa toda. O que dizem para ele? É dito apenas para ele ir até o Rio Jordão, que era um rio perfeitamente comum, e se lavar 7 vezes. Só isso. Imagina a decepção. A reação imediata do Naamã é uma indignação emocional profunda. O orgulho ferido e a falta de espetáculo quase fazem ele dar meia volta e retornar para casa doente. Ele preferia continuar doente a fazer algo simples e sem glamour. Quase isso. A mente dele exigia uma performance espiritual para validar a cura, enquanto que a sabedoria da instrução pedia só submissão a um processo simples. Quase se perdeu um milagre gigante, porque a resposta não veio embrulhada no drama emocional que ele considerava adequado. Nossa, o paralelo contemporâneo disso salta aos olhos. É a mesmíssima lógica que faz alguém rejeitar orientações básicas de saúde, tipo dormir 8 horas e beber água, E vai em busca do quê? de suplementos raríssimos e rotinas matinais de 30 passos altamente complexos. O simples parece ineficiente para nossa mente, né? Parece chato, parece que não vai funcionar.
E essa necessidade de complexidade e movimento constante leva a gente para outro exemplo brilhante que o autor disseca. Qual? A dinâmica entre duas irmãs, Marta e Maria. Essa é uma narrativa que sempre serve de palco para debates sobre a virtude da produtividade contra o valor do descanso. Ah, sim. A história das irmãs é muito famosa. É o retrato definitivo da ansiedade disfarçada de serviço exemplar. A cena descreve a Marta num estado de agitação contínua, correndo de um lado para o outro pela casa para acomodar e servir uma visita de extrema importância. A dedicação dela parece irretocável por fora, né? Quem olha acha incrível. Parece perfeita. Mas o problema reside no motor interno dessa agitação. Que é o quê? A intensidade da necessidade de controlar o ambiente e ser perfeitamente produtiva, isso gera uma carga de ressentimento tão grande nela que ela acaba atacando a própria irmã, a Maria. E o que a Maria estava fazendo? A Maria tinha optado por sentar, fazer silêncio e apenas ouvir a visita. É a ocupação constante funcionando como um mecanismo de defesa contra a intimidade ou contra a quietude? Exatamente. O livro argumenta que o excesso de ocupação da Marta, embora parecesse uma demonstração super nobre de respeito e zelo, funcionava como uma prisão emocional enorme. Então a fé emocional não precisa daquele voto de sacrifício absurdo como o do Jefté? Não de jeito nenhum. Na maioria dos nossos dias, ela se manifesta como essa incapacidade crônica de parar, respirar fundo e focar no que é realmente essencial. O ativismo frenético cega a pessoa. Cega? Convence o indivíduo de que o movimento constante é o único idioma que o universo entende. E ainda pune quem escolhe a calma. Nossa, o que nos coloca diante de um paradoxo estrutural muito forte aqui. Como assim? É que, se a gente observar o rastro de decisões ruins deixado por esse excesso de sentimento, seja o pânico do Jefté, o orgulho ferido do Naamã ou a hiperatividade da Marta, a dedução imediata que a gente tira é que a emoção é a grande falha do sistema humano. É, o fervor, a paixão e a intensidade passam a parecer grandes vilões. Pois é, mas se a tentativa de sentir muito leva ao desastre, qual é a alternativa real? A solução para não cair na armadilha seria anular as emoções por completo? Adotar um estoicismo frio e robótico em relação à vida espiritual, onde não se sente nada, só se cumpre regras? Olha, esse é o dilema central de quem busca maturidade. E o autor aborda isso rejeitando com muita força a ideia de repressão emocional. O livro não é um manifesto contra o sentir. Que bom, porque seria impossível não sentir. Pois é. As emoções são justamente o que conferem densidade à experiência humana. O diferencial que separa a fé emocional, que resulta naquele caos todo, da fé acompanhada de sabedoria, que promove liberdade, não é a erradicação do sentimento. Tá. E qual é o segredo, então? O segredo reside na criação intencional de espaço. É a pausa deliberada, aquele momento entre receber o estímulo interno do medo e a decisão de emitir uma resposta para o mundo. É encontrar o controle dentro desse ato invisível, né? O momento em que o cérebro grita, faça uma promessa enorme agora, e a pessoa escolhe só observar essa vontade, sem agir sobre ela imediatamente. Perfeito. O texto constrói essa argumentação contrapondo aquelas tragédias de antes com modelos de gestão emocional profunda. E a figura de Ana é trazida como o contraponto ideal. Como é a história de Ana? A literatura antiga descreve ela atravessando uma dor crônica, chorando copiosamente devido à incapacidade de ter filhos, e isso numa cultura que a humilhava todos os dias por causa disso. O volume da emoção dela estava no limite máximo da tolerância humana. Estava no topo. Angústia, pressa, desespero e uma sensação enorme de injustiça estavam todos ali, presentes e borbulhando. Mas ela não agiu como o Jefté. Não. Em oposição direta àquele comportamento de retaliação ou de fazer uma barganha irracional, o fluxo da ação dela é outro completamente diferente. A dor dela não é ignorada em nenhum momento. Ela é canalizada. Ela validou a dor. Validou. Ela direciona esse sofrimento bruto para uma comunicação muito sincera com o divino e, o que é mais difícil, ela ancora a postura dela na disposição de aguardar. O sentimento intenso não tomou as rédeas da decisão. Ele foi apenas o combustível. Exato.
Foi o combustível que a levou a buscar força, o que resultou na concepção de um filho que viria a ser um grande líder. A dor foi validada, o que é crucial do ponto de vista psicológico, né? Mas o comportamento subsequente foi totalmente gerenciado. Gerenciado com muita sabedoria. E essa necessidade de gerenciamento se aplica muito também ao esgotamento mental. O que me lembra, o livro ilustra isso muito bem com a figura do profeta Elias, certo? Sim, o Elias. Alguém que literalmente colapsou sob o peso das próprias emoções. O episódio de Elias é tipo uma aula ancestral sobre regulação do sistema nervoso. Ele entra na narrativa num estado de exaustão severa. Ele estava fugindo de ameaças reais, consumido pelo pânico. A ponto de desejar o fim da própria vida, se não me engano. Sim, o nível de estresse simplesmente empurra ele para o isolamento num deserto. E a resolução dessa crise dele não ocorre de forma retumbante e espetacular. Como acontece? O texto descreve fenômenos naturais cataclísmicos acontecendo ao redor dele. Ventos capazes de estilhaçar pedras, terremotos, chamas de fogo, elementos que espelhavam perfeitamente o caos interno e a intensidade emocional que ele estava sentindo ali. O cenário externo validando aquele furacão interno que ele estava vivendo. Mas o ponto de inflexão surge quando o relato aponta que a presença restauradora do divino não estava em nenhum daqueles eventos extremos. O espetáculo não continha a resposta. Não continha. A restauração do Elias e a direção para os próximos passos dele vieram através de uma voz mansa e delicada. A revelação estava no murmúrio suave, no silêncio. Uau! E a pés inteira do Morgado é ancorada aqui. Ele evoca um antigo princípio que afirma: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É uma mudança de foco gigantesca. A ênfase histórica passa a ser na construção de relacionamento e entendimento, e não na destruição de recursos ou na flagelação em busca de alguma tensão cósmica. Exatamente isso. Sabe, para consolidar essa arquitetura mental e tornar isso aplicável para quem acompanha a gente pode pensar que as emoções operam com a mesma função do motor de um veículo de alta performance. Adoro essa analogia. Porque, o motor é insubstituível. Ele é o que fornece o torque, a ignição e a energia cinética que tira o carro da inércia. Sem ele, não tem paixão, não tem avanço na vida. Você não sai do lugar. Exato. No entanto, o discernimento, o conhecimento adquirido e a capacidade de suportar a espera, esses elementos precisam obrigatoriamente operar como o volante e os freios desse sistema. Perfeito. Se não, é acidente na certa. Pois é, quando a ansiedade ou o medo sentam no banco do motorista e assumem o controle absoluto da direção, o resultado inevitável é a colisão frontal. É aí que vemos aquelas promessas impossíveis sendo feitas, recursos esgotados e danos profundos causados a quem está dirigindo e aos passageiros em volta. Essa analogia traduz a essência da obra, de verdade. A proposta do livro não é abrir o capô e arrancar o motor fora, negando a natureza humana de sentir. O que seria impossível. O objetivo é só estabelecer a hierarquia correta de quem é que toma as decisões. As emoções têm passe livre para acompanhar a viagem. Elas alertam sobre perigos, elas dão cor e sabor ao trajeto. Mas a função delas é informar, nunca governar o destino final. O amadurecimento envolve olhar para o painel emocional piscando lá em vermelho, alarmando tudo e ainda assim conseguir manter as mãos firmes no volante da racionalidade e da sabedoria que a gente acumulou. Sim, e levando tudo isso para a prática, para a vida diária mesmo, a mensagem que a gente destila dessa investigação muda a forma como encaramos as nossas crises. Muda demais. Muda a compreensão do que significa liberdade, sabe? A liberdade real, tanto espiritual quanto psicológica, reside na habilidade de acalmar o ruído interno. É não ceder à pressão do momento. Isso! Tá na força necessária para não assinar contratos invisíveis com o universo, não assumir fardos pesados e não fazer promessas de vida ou morte enquanto o sangue ferve na febre da emoção. A conclusão da análise é libertadora. E o que a análise conclui? Que a ordem do universo não exige a mutilação da alegria humana, o abandono do bom senso ou o esgotamento por meio de permutas impulsivas para que a nossa voz seja ouvida. A aceitação e a ajuda não custam a nossa paz de espírito. Cara, essa constatação tira um peso gigantesco das costas de qualquer um. As páginas da obra A Armadilha da Fé Emocional, além de mapear essas falhas de interpretação de textos milenares, elas funcionam como um guia preventivo de saúde mental
Excelente. Sem dúvida. É um manual estruturado sobre como brindar o nosso comportamento contra o sequestro causado pelo medo nos momentos de maior pressão. E o balanço final deixa claro que não dominar essa dinâmica tem um custo altíssimo, né? As narrativas só preservaram a memória de tantos erros históricos justamente para evitar que o desastre se repita nas nossas vidas. Exato. E a recompensa para a mente que aprende a domar o impulso da barganha é incrível. É o acesso a uma estabilidade que tempestade externa nenhuma consegue derrubar. O que, curiosamente, amarra toda a nossa discussão de volta à imagem daquele avião balançando violentamente no começo, ou, sei lá, os instantes de pavor puro na sala de espera guardando um veredito médico. Onde a gente acha que precisa fazer alguma coisa. A tendência natural é gastar uma energia vital absurda tentando formular a promessa perfeita, a frase de impacto ou sacrifício que vai finalmente dobrar a vontade do destino a nosso favor. Mas a perspectiva muda completamente agora. Muda radicalmente. E eu queria deixar uma provocação no ar para quem está escutando a gente. E se o grau mais elevado de inteligência e de conexão espiritual não exigir absolutamente nenhuma palavra falada durante o caos? É algo a se pensar. Se o estudo histórico comprova que as piores catástrofes pessoais nascem da recusa arrogante em aceitar a lentidão dos processos, e dessa tentativa desenfreada de tentar empurrar o rio com as próprias mãos, então o nosso comportamento diante do medo precisa ser reescrito com urgência. Com certeza. Talvez, só talvez, da próxima vez que a estrutura ao redor começar a tremer e a mente gritar exigindo uma ação grandiosa e espetacular, a verdadeira prova de resiliência seja apenas respirar fundo. A grande revolução de pensamento seja parar de interpretar o silêncio e aquela espera forçada como o sinal agonizante de que o universo abandonou a gente, e começar a compreender que, na imensa maioria das vezes, o próprio silêncio já é a resposta, operando